Foi-me sugerido, de facto, que falasse sobre a morte do Papa João Paulo II, já lá vão 14 anos, quase, e, enfim, apesar da distância temporal que já nos separa desse acontecimento, aceitei a sugestão porque esse acontecimento contém em si também várias questões que continuam a ser muito pertinentes e atuais. Para recuarmos estes quase 14 anos, eu começaria por recordar que a morte do Papa Wojtyła foi um acontecimento avassalador. E o que é que se passou em Roma naqueles dias? Porque aquele homem, mesmo morto, atraiu multidões que ninguém tinha chamado. Milhões de pessoas, 4 a 5 milhões de pessoas, calcula-se, foram despedir-se de um homem que, nessa altura, nos jornais e nas televisões, se arrumava rapidamente em categorias como o Papa politicamente progressista e moralmente conservador. Durante 4 dias, uma massa humana compacta fez fila durante 10 ou 12 horas, às vezes até mais, à espera de perscrutar um corpo apenas durante breves segundos, porque as pessoas nem sequer podiam parar junto da urna. Os funcionários, os guardas da Basílica de São Pedro estavam permanentemente a obrigar as pessoas a circular com alguma rapidez. E desde logo esse facto mostrava que a teologia, a perspectiva pastoral, a visão que o Papa João Paulo II tinha do papel da Igreja ou a sua liderança, às vezes autoritária, foram aspectos muito secundários na hora da despedida para tanta gente, para aqueles 4 ou 5 milhões de pessoas e, eventualmente, muitos outros pelo mundo fora. Um segundo contexto para nos recordarmos é que este era o primeiro Papa da globalização e da verdadeira universalidade da Igreja. Na altura da morte de João Paulo II, o ensaísta Timothy Garton Ash chamou a João Paulo II o primeiro líder mundial. O que se viu à volta de São Pedro foi um mosaico de rostos que aderia a muito mais do que uma simples liderança política. João Paulo II foi talvez o primeiro Papa da verdadeira catolicidade, ou seja, da verdadeira universalidade da Igreja. Derrubou barreiras entre povos, lançou pontes irreversíveis e essenciais para outras religiões, fez da causa da paz no mundo uma das suas grandes prioridades. Aquilo que hoje entendemos, por exemplo, como o diálogo interreligioso, que se acha que é uma grande conquista, deve-se também, em grande parte, a este homem. Na revista Time, o escritor e cronista do Boston Globe, James Carroll, falava do que ele considerava as 2 revoluções de Wojtyła. Uma delas, a proclamação Nunca Mais a Guerra, que ele fizera nos dias imediatamente antes da invasão do Iraque pelas tropas da coligação internacional, liderada pelos Estados Unidos. Uma proclamação que vinha no seguimento de uma outra semelhante do Papa Paulo VI, nas Nações Unidas, e praticamente glosada na visita do Papa Paulo VI a Fátima. E a segunda grande revolução, a mudança que ele tinha provocado na relação do catolicismo com o judaísmo. E, obviamente, isso muito imbrincado com o diálogo interreligioso. E estes 2 temas, a paz e o diálogo interreligioso, eram as razões de muitas pessoas que estavam nessa fila e, sobretudo, de muitos jovens para a sua presença. Eu falei com muita gente, quer nessa ocasião, quer noutros momentos, por exemplo,
numa das primeiras Jornadas Mundiais da Juventude em Santiago de Compostela, em que para muitos jovens não interessava absolutamente nada que o Papa fosse contra o preservativo, ou dissesse o que dissesse sobre o aborto, ou o divórcio, etc., etc., porque se apegavam a muitos outros aspectos da ação e do pensamento do Papa Wojtyła, que para eles eram muito mais importantes, entre os quais estavam estas duas questões. Que, na perspectiva de Wojtyła, radicavam na convicção de que a humanidade deveria hoje dar esses passos decisivos para acabar com conflitos, fossem eles conflitos políticos e diplomáticos ou económicos, fossem mesmo conflitos bélicos. Depois, recuando ainda e recordando o contexto do que estamos a falar, este era um homem que, antes mesmo de nos cumprimentar, já nos abraçava com o olhar. Estou a citar uma expressão do então presidente italiano, Carlo Ciampi, no momento em que fez a declaração de luto na televisão. Porque, de facto, o que é que levou essas pessoas a mover-se, sujeitando-se a passar horas, meio-dia, às vezes quase um dia completo, numa fila, sujeitando-se ao calor, ao frio, ao cansaço, à fome, a não comer grande coisa? O que é que terá sido que levou essas pessoas todas a mover-se? Em primeiro lugar, o magnetismo pessoal, a emoção que o Papa punha no encontro com cada pessoa, como agora também se diz do Papa Francisco, ou como já se dizia há 50 e tal anos do Papa João XXIII. E essa declaração do presidente Ciampi sintetizava-o muito bem quando ele disse: a minha mulher e eu conservaremos para sempre no coração a sua voz, os seus olhos luminosos e agudos, que nos penetram profundamente, e o seu olhar carregado de afeto, que nos abraçava ainda antes de abrir os braços. Eu próprio tive ocasião uma vez, num pequeno grupo, de cumprimentar o Papa João Paulo II, e só quando vi esta declaração do presidente Ciampi, que foi uns anos mais tarde, portanto o meu encontro tinha sido uns anos antes, é que entendi o que tinha sentido naquele momento em que cumprimentei o Papa João Paulo II, de quem eu discordava em muita coisa, mas percebi, de facto, este magnetismo que estava presente no coração e no olhar que ele colocava nas suas expressões. E era assim com todos, novos ou velhos. As imagens que nessa altura passavam nas televisões recordavam a força tremenda que essa figura tinha. Por exemplo, eram milhares, eu recordo apenas meia dúzia delas. Um operário que se abraçava ao Papa no Brasil, depois de lhe dizer como é que viviam os operários da sua condição. As danças ou os diálogos improvisados com os jovens, por exemplo, num encontro em Madrid, numa das suas últimas viagens, em que ele, durante, não sei, uns 10, 15 minutos, se põe praticamente a dialogar com a multidão, a fazer-lhes perguntas. Estava ele já muito fragilizado, muito doente, à beira da morte, e aquela multidão de jovens falou com ele em coro, como se estivesse a falar com o seu avô. E essa era outra característica, era uma espécie de avô que conversava com os netos, também com grupos de crianças, por exemplo, com um grupo polaco, de crianças polacas, que lhe perguntavam coisas como o que é que ele fazia quando lhe davam legumes. Ou então a voz forte que clamava pela democracia ou pelos direitos humanos em países e regimes diferentes como o Brasil, as Filipinas ou a Polónia, menos numa situação como a viagem ao Chile, em que apareceu à varanda do Palácio Presidencial com Pinochet, ou ainda imagens do homem que contemplava a montanha, há fotografias célebres, ou ainda também o dedo em riste na despedida da viagem à Nicarágua, diante do padre Ernesto Cardenal, que diante dele se ajoelhara,
e a quem ele mais tarde suspenderia do exercício do ministério de padre, cuja suspensão, aliás, foi levantada esta semana, porque esse padre cardenal integrava nessa altura o governo sandinista da Nicarágua. Este Papa era também um Papa, foi talvez o primeiro Papa mediático. Provavelmente a atração por ele era muito pessoal, mas tinha ainda uma tradução multitudinária. Ele tinha sido ator na sua juventude e a sua capacidade para a representação e para saber colocar o corpo, a voz, os gestos, o olhar, transparecia também através da televisão. E este Papa, que tão bem soube compreender e colocar-se perante a imagem e a televisão, acabou por ser inevitavelmente procurado pela imagem e pela televisão, mesmo na hora da sua degradação física progressiva e depois mesmo também na hora da sua morte. E por isso as televisões, incluindo a televisão chinesa e a árabe Al Jazeera, perceberam muito bem que o mundo estava ali e foram atrás dessa multidão pacífica para mostrar a caminhada de horas rumo a um pequeno instante, que era aquele instante em que se vislumbrava a urna em que ele estava colocado. Depois era um Papa de paradoxos. O filósofo italiano Gianni Vattimo, que é homossexual, não é crente, é um homem de esquerda, era crítico de muitas posições de João Paulo II, escrevia nessa altura no La Stampa: "O meu Papa é, creio, o de muitos, crentes ou não, que o admiram ou decisivamente o amam, sem partilhar muitas posições doutrinais que seria difícil chamar evangélicas." Entre essas posições, Gianni Vattimo citava o obstinado antifeminismo, a duríssima homofobia, a constante pretensão de legislar sobre a família, a bioética ou a sexualidade, mas apesar dessas diferenças, ele acrescentava, pode-se amá-lo mesmo com estas reservas. Ele veio da Polónia, e isso é um verdadeiro golpe de gênio do Espírito Santo, é um descrente a falar disto, e o seu exemplo na luta contra a enfermidade ultrapassa a doutrina, como se aquilo que impressiona nele fosse a sua fé e a sua inquebrantável coerência. Outro paradoxo é que um Papa que no fim significou uma referência tinha sido um Papa que, propondo uma via quase única, foi também a figura de uma geração cada vez mais plural na relação com o religioso. O que é que isto quer dizer? Começávamos a viver nessa altura, em 2005, um tempo com pouquíssimas referências em termos políticos e económicos, fosse na Europa, fosse no mundo. Estava a desaparecer a geração do pós-guerra, a geração que tinha construído o projeto único na história da União Europeia. Tínhamos vivido 3 anos e meio antes os atentados do 11 de setembro, que marcaram claramente uma nova fase na história da humanidade. Estávamos a perceber que a política se reduzia e continua a reduzir-se muitas vezes à gestão de pequenos interesses, que a economia traduz, afinal, uma profunda injustiça na organização social, que nos sentimos ameaçados pela natureza que estamos a alterar, que nos sentimos ameaçados pelo terror que já não controlamos. E perante uma realidade assim, dizem-nos vários pensadores contemporâneos, nós tendemos a seguir quem nos indica um caminho. E foi assim com João Paulo II. Mesmo que em muitas coisas, como já alguns exemplos que referi, mesmo que em muitos casos muita gente não fizesse mais de metade do que ele pedia em questões como o preservativo ou a contracepção, como o divórcio, o aborto, a homossexualidade, que são questões cada vez mais assumidas privadamente pela consciência dos fiéis. Um exemplo disso, que continua atualíssimo, a mesma Igreja
na qual este Papa se manifestava ferozmente contra o preservativo, hoje menos, em termos hierárquicos, essa mesma Igreja distribuía e distribui milhares de preservativos, talvez milhões, em centenas de instituições pelo mundo fora, nomeadamente em África, para prevenir o contágio da SIDA. Apesar disso, o que conta em termos mediáticos, entre parênteses, é a Igreja que não aceita o preservativo, coisa que também já não é verdade. Assim, em sentido estrito. Depois, era um líder deste género que muita gente procurava, um líder que apontasse caminhos, mesmo que fossem caminhos com os quais as pessoas discordavam. Mesmo desviando-se constantemente dessa via quase obrigatória que ele apontava, porque as pessoas procuravam alternativas à vida difícil que por vezes levam e pressentiam em pessoas como este homem alguém que as poderia ajudar nessa busca, nesse processo. A geração Wojtyła, como alguns jornais chamaram a geração de jovens que cresceu com este Papa, mostrou nos dias imediatamente antes da morte e mostrou em Roma que a relação das pessoas com o fenómeno religioso já não se limitava, e hoje limita-se ainda menos, às paredes das igrejas ou dos templos. Os modos como vivem a sua fé são cada vez mais plurais e pessoais. Por isso é possível ver igrejas semivazias e milhões de pessoas, ou milhares, a cantar na hora da morte de João Paulo II. É possível transplantar este exemplo para Portugal e ver milhares de pessoas em Fátima, mesmo se muitas vezes essas pessoas que vão a Fátima, por exemplo, uma vez por ano, não frequentam mais nada da vida paroquial, das propostas da Igreja Católica. E mesmo vendo entre essas pessoas que estavam nessa fila a querer ver o corpo do Papa morto, ver muita gente, alguns eu entrevistei-os, que eram pessoas de outras religiões ou não crentes, mas que acreditaram nesse homem concreto. E foi essa pluralidade da experiência religiosa, desde os que apoiavam claramente todas as suas posições, até aos que nem sequer acreditavam ou acreditam em Deus, mas que buscam um sentido para a sua humanidade, foi essa pluralidade que também esteve em Roma nessa despedida dos últimos 5 dias de Wojtyła. E para mostrar algumas imagens, enquanto jornalista, tendo estado em Roma a acompanhar este acontecimento, como é que se conta esta relação de paradoxos, de contradições, de muitas formas, de muitas experiências diferentes, de muitos tipos de relação. Obviamente, como dizia a Cristina, havia um obituário preparado. Aqui, a preocupação, sobretudo minha, no público, onde eu estava nessa altura, era terminar a tempo o obituário de João Paulo II, um suplemento especial que preparámos, extenso, antes que o acontecimento da morte nos surpreendesse e me surpreendesse sem que o obituário estivesse pronto. Portanto, não precisei de muito tempo ter a tal advertência a dizer não publicar antes da morte, porque o suplemento ficou pronto pouco tempo antes. Mas, sabendo que qualquer um de nós vai morrer, o momento e aquilo que sucede ao momento e aquilo que acontece no momento é sempre inesperado e nós não sabemos o que é que vai acontecer. Obviamente calculava-se que muita gente estaria em Roma, mas o que é que aquilo que acontece nos pode ajudar a contar a história deste homem? E por isso, além desse obituário extenso que preparámos, a história que fomos contando e aquela que fui sendo desafiado a contar, começou pela expectativa, pelo momento da expectativa da morte em Roma, naqueles 2 dias e meio, 3 dias que antecederam o sábado à noite em que ele morreu,
E esse momento da expectativa está retratado nesta fotografia extraordinária que mostra a Praça de São Pedro, sexta à noite, repleta de gente que cantava, que rezava, que fazia silêncio, que chorava, enfim. Depois, o momento propriamente da morte, em que, podemos ver a seguir, em que o que se mostra aos nossos leitores é, sobretudo, o rosto do homem, da figura que tinha morrido, na tradição do público, sem adjetivar. Normalmente, quando, aliás, como o exemplo que o Eduardo aqui nos trouxe desta semana, praticamente sem caracterizar a pessoa, apenas um pequeno título, uma pequena frase. Neste caso, apenas o nome, a data do nascimento e da morte, que é sempre colocada na capa, acompanhada da fotografia, e depois 3 linhas com 3 pequenas referências a dizer que havia um enviado em Roma e que tínhamos um suplemento especial, que é exatamente a capa que poderemos ver a seguir. A capa e a contracapa. Bom, e que foi, se calhar podemos baixar só para ver, porque aqui o que importa é a fotografia, que foi uma fotografia também muito publicada por muitos jornais em todo o mundo na altura da morte, que tem uma força tremenda e que jogava por contraste com a fotografia da contracapa deste destacável, que era a foto do homem que se despede das pessoas. E estas foram as referências da morte, com essa frase que aparecia na contracapa, que era uma das frases do início do pontificado e que ficou como marca do seu pontificado: não tenham medo, abri as vossas portas a Cristo, ao seu poder salvador, abri as fronteiras dos Estados, os sistemas económicos e políticos, os imensos domínios da cultura, da civilização, do desenvolvimento, por aí fora. Depois, o momento da trasladação desde os aposentos onde ele estava, no Palácio Apostólico, para a Basílica de São Pedro, na segunda-feira, durante a tarde. Ele morreu sábado à noite, durante o dia de domingo ainda permaneceu no Palácio Apostólico e segunda-feira à tarde o corpo é levado em cortejo para a Basílica de São Pedro, onde uma espécie de sorteio feito na sala de imprensa do Vaticano permitiu que eu fosse um dos, não sei, 30 ou 40 jornalistas que pôde estar no interior da Basílica a assistir a esse momento. O que teve um problema é que eu não percebi o que é que estava a acontecer na praça, porque tivemos que ir bastante cedo para a Basílica e só à noite, enfim, só à noite, bastante tarde, porque entretanto tive que sair por outro lado, enfim, questões práticas que não interessam, só à noite, bastante tarde, é que quando de novo chego à Praça de São Pedro, percebi a mole humana que já ali estava e que me obrigou a fazer um trabalho de reportagem, procurando perceber as motivações de toda aquela gente. E que, aliás, permitiu um texto notável de antologia do meu camarada José Pedro Castanheira no Expresso, com muita pena minha, foi reduzido na edição em papel do jornal para aí a 1/3 do que ele tinha, porque o José Pedro Castanheira, trabalhando para um semanário, pôde fazer aquilo que um jornalista de um jornal diário estava muito condicionado para fazer, que foi, ele próprio colocou-se na fila das pessoas e acompanhou a progressão da fila durante, salvo erro, 14 ou 16 horas. E, portanto, ele fez-se um peregrino como muitos outros e foi contando nesse texto, que é verdadeiramente um texto notável de reportagem, foi contando o que é que acontecia nessa fila, o que é que aconteceu durante essas 10, 12 ou 14 horas. Depois tivemos um momento da espera noturna, dessa peregrinação para ir ver
o corpo durante uns breves segundos, ver ou fotografar, porque para muita gente o que interessava era guardar, começávamos a viver também esse tempo, guardar a imagem no telemóvel. E essa imagem da capa é exatamente, já com o corpo do Papa dentro da Basílica, esse momento culminante dessa espera. E, finalmente, o momento do funeral, sexta-feira seguinte, portanto, 7 dias depois da morte. 2 exemplos para terminar e contrastando em absoluto com a morte deste homem global, paradoxal, mediático, o primeiro Papa da globalização, das televisões, tudo isso. Exatamente na perspectiva de um exemplo que o Eduardo Jorge Madureira deu ao contrário, que é, de facto, em Portugal não existe a tradição dos obituários. O público tentou romper com essa ausência, começando de vez em quando a publicar crónicas que não tinham que sair logo no dia a seguir à morte de alguém, obviamente quando era uma figura pública, Mário Soares, etc., havia todo um dossiê ou algumas páginas preparadas e escritas sobre essa pessoa, mas, noutros casos, quando não se tratava obrigatoriamente de uma figura pública, ou pelo menos com uma notoriedade muito intensa, fazíamos questão de publicar obituários que contassem às pessoas quem eram estas pessoas, que não sendo figuras relevantes em termos mediáticos, tinham muito para contar. E eu trouxe aqui 2 exemplos casuais, apenas como breves referências. O padre João Resina, provavelmente muita gente conhece, de Lisboa, que eu intitulei aí O Engenheiro de Deus, um homem que, durante o Estado Novo, escondia cassetes com gravações para que a PIDE não o acusasse de ter dito coisas que ele não dizia, que deu aulas de física, foi professor de física no Instituto Superior Técnico, que revolucionou estratégias de catequese de crianças, porque ele não queria crianças infantilizadas, que falava do cristianismo como uma experiência de alegria, que era uma personalidade muito discreta, tímido, mas que fascinou gerações e gerações de pessoas que com ele se cruzaram pela sua inteligência, argúcia, fineza e profundidade de pensamento. Uma personalidade destas achámos no público que era de falar dela e contar aos leitores um bocadinho do que tinha sido a sua pessoa e a sua vida. Outra pessoa, outro exemplo ao acaso, de alguns que eu tive de escrever, Frei José Augusto Mourão, que eu intitulei aí O Frade que trouxe a semiótica para Portugal, que foi, além disso, trouxe a semiótica para Portugal porque foi uma das primeiras pessoas, foi pioneiro a falar destas questões e já vamos ver uma frase dele que antecipa muitas das coisas que aqui já foram ditas também. Foi músico, além disso, foi poeta, foi professor, traduziu Proust, foi investigador, frade dominicano, um homem despojado, dizia que eram precisos monges, olhava para a estética como uma experiência central para o cristianismo contemporâneo, era também um homem discreto e tímido, também brilhante e inteligentíssimo, um homem polissémico, que tinha uma vida com vários sentidos e cuja vocação para ir para padre foi influenciada por Frei Bernardo Domingues, que morreu precisamente ontem. Num livro que ele tem das edições paulinas, intitulado A Palavra e o Espelho, escrevia Frei José Augusto Mourão: a vida tornou-se texto a partir do meu corpo. Já sou texto. A história, o amor, a violência, o tempo, o trabalho, o desejo inscrevem-se no meu corpo. E provavelmente definindo aquilo que para ele era a morte, ele dizia, escrevia num outro texto que está disponível na internet, no Triplove, que era um blog que ele alimentava com outras pessoas, escrevia assim: morrer é exilar-se, é romper a ligação com os amigos, é uma partida para uma outra morada, uma outra economia. Numa entrevista que lhe fiz em 2001, ele dizia, numa altura em que praticamente não se falava ainda
de questões como a liberdade, as notícias falsas, o papel da internet na corrosão da democracia, etc., etc., ele dizia assim: há uma ilusão de liberdade dentro da internet. Não estamos nada libertos da aranha global que é a censura. Muito obrigado.